Fala galera, beleza, né? Vim trazer pra vocês aqui o resumo do jogo de hoje, né? Vasco 1, Operário também, um empate nesse jogo de ida da Copa do Brasil. Vim trazer a participação especial do meu pai, que vai falar um pouco com a gente aqui no jogo de hoje. O cenário tá um pouco diferente, mas vamos lá, né? O Vasco começa a partida de hoje vindo com a mesma escalação do último jogo e só volta com o Piton de titular na lateral esquerda, né? Vem com o Léo Jardim, Lucas Piton, Lucas Freitas, também João Vitor, Paulo Henrique na parte defensiva, Hugo Moura, Jair nos volantes, Coutinho de meia, Nuno, Ryan de um lado e Verratti centralizado. Né? O Vasco começa o jogo, ele até que começa num ritmo legal, tendo uma boa chance com o Ryan, e depois logo faz o gol com o Nuno Moreira aos 20 minutos. O Operário tinha um controle até maior da posse de bola, mas o Vasco aproveitou as chances que teve, criou poucas, mas aproveitava. Já o Operário não tinha muitas chances claras, mas conseguia ter mais o controle do jogo. E você, o que você achou do jogo, pai? Fala desse início de primeiro tempo até o gol do Vasco. O primeiro tempo foi... Eu gostei mais do primeiro tempo até os 21 minutos, na hora do gol. Depois do gol, o Vasco caiu um pouco. O gol parece que fez mal para ele. Relaxou a equipe, né? Mas o primeiro, foi assim, o primeiro tempo eu gostei. O Vasco jogou. O Vasco é o seguinte: é um time de dois tempos. Ele joga um tempo bem e o outro mal. Mas, de qualquer maneira, o primeiro tempo foi bom. O Vasco ele faz um primeiro tempo interessante que vem com as seguintes estatísticas, né? O time do Operário cria 8 finalizações, nenhuma em direção ao gol do Léo Jardim. O Vasco cria 4 finalizações, 2 no gol. Uma do Ryan, que perdeu ali mais ou menos ali perto dos 10 minutos. E a outra finalização foi a do Nuno Moreira, inclusive um belo chute de longe. O Nuno Moreira marca mais um gol pelo Vasco e vem protagonizando boas atuações. A posse de bola era maior do Operário, que tinha 56% de posse de bola e muitas faltas também no jogo, né? 17 faltas. E a gente vai para o segundo tempo sem alterações. Né? O Vasco começa o segundo tempo caindo de rendimento também, não consegue fazer um bom segundo tempo. De fato, não cria finalizações, só uma no final do jogo, mas não foi o suficiente. Inclusive, leva o gol do Bosquilha mais ou menos ali para metade do intervalo, na metade do segundo tempo, na verdade, e depois toma esse gol e toma um empate. Né? Fica esse baque para o segundo tempo, em que a equipe do Vasco foi apática do que a gente esperava, de fato, e não cria nada. E o gol sai num erro de passe do Coutinho, e o Operário faz uma boa tabela, e o Bosquilha, jogador que já até atuou em bons clubes aqui da Série A, marca um belo de um gol. Eu queria que você falasse um pouco também do que você achou dessa segunda etapa. A segunda etapa, eu até te falei, né, que o Vasco e o Operário ia entrar para valer, porque o Operário é um time, ele tem um meio de campo bom, né? O Bosquilha, outros jogadores ali conhecidos. Tem um time bom, mas o Vasco, como caiu um pouco de produção, eles aproveitaram a oportunidade. Inclusive o Vasco fez um golaço e eles também fizeram um golaço também. E aquele gol deles também foi muito bonito. Foi uma tabela, o cara deu um passe de letra e depois eles tocou o gol. Foi uma bola que o goleiro não pega, porque ele chutou cruzado e lá no canto, né? Mas o resto foi tudo bem. Mas só que eu não gosto muito do meio de campo do Vasco, e a defesa do Vasco, meu Deus do céu, mete medo. Meu Deus. O meio campo do Vasco, né, em relação... O Vasco até fez alterações, entrou o Matheus Carvalho para o segundo tempo, e de fato, já tinha até feito um vídeo sobre isso, ele pontuou muito bem aqui. O meio de campo do Vasco não vem jogando bem. O Hugo Moura, que vinha de boas partidas até, vem caindo de rendimento junto com a equipe. E o Jair, que é a dupla dele, né, desde que o Tietchan saiu, não consegue fazer boas partidas. Erra muita saída de bola e também fica em certos momentos desligado da partida. Parece que ele não está na partida. E a defesa do Vasco tem um problema crônico em relação à bola na área. O Operário nem criou tantas finalizações de bola na área, mas de fato trouxe perigo e até bola rasteiras também. Inclusive o Léo Jardim teve que fazer uma defesa. O que você tem a dizer em relação à bola aérea do Vasco? A parte defensiva ali, o que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho muito medo da defesa do Vasco, porque o Vasco é o seguinte: ele não sabe segurar o score. Ele está ganhando e não sabe segurar, entendeu? O Vasco leva às vezes gol nos acréscimos, não foi o caso de hoje. Hoje foi no meio do tempo. Foi na metade do segundo tempo. Mas o Vasco não sabe segurar. Ele podia muito bem segurar esse 1-0, mas tudo bem. O Operário também mereceu, porque jogaram melhor no segundo tempo. Então não adianta chorar.
No segundo tempo, de fato, em questão de finalizações, o Operário deu 5 finalizações no segundo tempo e o Vasco deu uma finalização apenas, mais pro restante, mais pro final do jogo. O Operário teve... No final do jogo até a posse de bola ficou equilibrada, e que no final do jogo o Vasco até tentou alguma coisa, mas o Operário ele veio para cima no segundo tempo, enquanto o Vasco só estava apostando em contra-ataques. Um dos fatores dessa partida que obviamente impactou não só o Vasco, como também o Operário, foi o estado do gramado, né? O gramado estava bem ruim ali, principalmente a área dos goleiros do Operário no primeiro tempo e a área do goleiro do Vasco no segundo tempo. O que você tem a dizer sobre o gramado de hoje, lá na Ponta Grossa? O gramado é horrível, né? O Vasco está acostumado a jogar no Maracanã, no São Januário, então gramado bom. Agora pega um gramado igual aquele, inclusive aquilo ali, antigamente se fazia gol, o Montinho artilheiro. Aquilo ali estava bom para fazer gol assim, porque estava muito ruim, muito cheio de buraco, muita coisa. O campo estava cheio de buraco, inclusive dava para perceber, inclusive essa área do goleiro principalmente, se tivesse, no caso do jogo de hoje, chovendo, aquilo ali ia virar um lamaceiro danado, né? A partida de hoje do Vasco a gente se decepciona um pouco, porque dessa trajetória que o Vasco tem agora, o Operário seria um jogo mais tranquilo, apesar de ser fora de casa. E novamente o Vasco se mostra uma equipe com retrospecto fraco fora de casa. Não consegue vencer. Não venceu no Campeonato Brasileiro. Na Sul-Americana deixou também escapar um empate, né? Depois de abrir um placar de 3-1. E novamente hoje, né? Não abre um placar de 3-1, mas abre uma vitória e deixa novamente escapar, né? O Vasco fora de casa, pouco criativo. O primeiro jogo do Felipe, ele não tinha muito o que fazer, repetiu a mesma escalação. Não tem nada a criticar em relação à escalação. As substituições, acho um pouco questionável. Em alguns jogos as substituições vinham melhorando e o caso não foi o caso de hoje, obviamente. Entrou Lloyd, entrou Alex Teixeira, entrou Cocão, entrou outros jogadores que também não surtiram efeito. Entrou o Vitor Luiz, também não sei porquê, porque não fazia sentido o Vasco trocar lateral por lateral, sendo que precisava também depois, naquele momento, ir para cima porque perdia a partida. Agora pensando mais para frente, o Vasco agora no domingo enfrenta o Palmeiras, né, no jogo que o Vasco é mandante, mas de fato não vai ser mandante na partida, porque será no Mané Garrincha. E você, o que você acha dessa próxima partida do Vasco, né, que é agora domingo, e o que você acha que o Vasco consegue arrumar com o Palmeiras, mesmo sendo mandante, jogando fora de casa? Vamos ver, né, porque o Vasco fora de casa, como você já falou, não vem bem. Não vai bem. Agora a gente espera pelo menos um empate lá com o Palmeiras, pelo menos um empate, porque para ganhar é meio difícil, porque o Vasco, com esse time que tem que melhorar muito, principalmente a defesa, e o meio de campo não está bom, não. E com isso o Vasco não tem uma boa defesa, como ele pontuou, e o meio de campo também, a bola obviamente não vai chegar no ataque. Uma coisa que eu queria até pontuar aqui, a gente tem notado que o Verratti tem se tornado menos participativo nos jogos, não por culpa dele, sim pela característica dele de fato. Ele é um atacante que precisa do cruzamento. E nos últimos jogos em que o Vasco não marcou gols, não vem acontecendo. O Vasco já está 4 partidas sem marcar gols. Não marcou contra o Flamengo, contra o Lanús, em que os 2 jogos ficaram 0-0. Não marcou também na derrota contra o Cruzeiro por 1-0. Hoje volta a marcar gols, mas não com ele, né? Com o Nuno, né? O que você tem a falar sobre o Verratti na partida de hoje, nesses últimos jogos? O Verratti hoje não viu nem a cor da bola, porque ele não teve o cruzamento, né? Que o Verratti aproveita esse cruzamento, né? Porque ele é bom de cabeça. Mas só que hoje não teve isso, não teve cruzamento nenhum, não teve bola no gol. Os goleiros hoje quase não trabalharam, né? O Léo Jardim trabalhou uma no segundo tempo, tomou o gol, e depois o goleiro deles trabalhou 2 bolas, né? Uma no primeiro tempo, depois teve o gol, e também uma outra defesa no final do jogo também, né? Os goleiros pouco exigidos, as equipes criaram um pouco realmente. O Operário, né, até certo momento no primeiro tempo não tinha finalizado a gol, apesar de um jogo com maior posse de bola e um jogo se propondo mais ao ataque, faltou finalizações, né? Hoje é um jogo carente ofensivamente. Mas e aí, se você tivesse que dar uma geral do jogo, o que você achou da partida de hoje do Vasco? Eu achei razoável, não achei nem boa nem ruim. Razoável. Eu acho que tem que melhorar muito mesmo. Depois de disputar esse campeonato nacional aí vai ser uma parada, mas está bem. Vamos ver como é que fica. Se ele não melhorar, vai ser segunda divisão outra vez. Mas vamos ver. Falando em melhorar, né, o Vasco vem negociando ainda para buscar um técnico. O técnico de hoje não era o Felipe Loureiro, na verdade era ele, mas não vai ser daqui para frente. O Vasco vai buscar um treinador e quem está mais avançado de fato é o Diniz.
Um cara que dentro do mercado que o Vasco tem hoje, se torna uma das melhores opções e até a melhor opção financeiramente para o Vasco, que sonhou com outros técnicos como Carpini e até mesmo o próprio Luiz Castro, né? Na minha opinião, o Diniz é o que a gente vai ter e vai ter que aceitar, né? Entra naquele famoso rodízio de técnicos, em que vários técnicos brasileiros rodados voltam a treinar o seu time em algum momento. Mas e você, pai? O que você acha que o Diniz, se ele realmente for o treinador, você acha que ele tem esse potencial de melhorar o Vasco? Você falou que o Vasco precisa melhorar? Não, o Diniz tem potencial. Ele é um dos melhores treinadores. Só que o Vasco ele vai dar trabalho para ele. Mas eu acredito que ele vai dar certo, sim, no Vasco. Ele vai organizar bem o Vasco, pode deixar. Vamos ver, né? Ainda não está confirmada, de fato, a transferência do Diniz para o Vasco, mas é isso. O Vasco hoje termina uma partida com um empate que a torcida acreditava que poderia sair uma vitória, apesar do retrospecto não muito bom recente fora de casa, mas um jogo que a torcida fica aquém do que se esperava, também não há muito o que cobrar do técnico interino. Agora o Vasco projeta o confronto para a partida contra o Palmeiras, né? Vai provavelmente viajar lá para Brasília para fazer o jogo fora e dentro de casa automaticamente, né? Já que o Vasco é mandante, mas de fato não vai atuar em São Januário, né? É isso. O vídeo está finalizado aí, hoje eu vim trazer com meu pai, que a gente assistiu o jogo junto, a gente esperava uma vitória, acabou não saindo do jeito que a gente esperava, mas faz uma frase aí só para finalizar o vídeo aí, do que você achou do Vasco. Eu acho que o empate para nós foi muito bom, porque jogo fora, né? A gente esperava uma vitória, mas tudo bem, graças a Deus foi... Pelo menos um empate. Pelo menos um empate, já ele tem... Nós de São Januário já vai começar 0-0, né? Praticamente. Porque, quem ganhar lá já está classificado. Porque aí já vai começar os dois do zero, né? Então tá bom. Vamos ver o que dá lá no São Januário, tá bom? É isso, galera. Vídeo finalizado aqui. Para que você assistiu até o final e gostou da participação do meu pai, quer que ele participe de novo, comenta aqui. Então é isso, galera. Um beijo. Falou!